Olá, alunos! Eu sou a professora Kétula, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 29, que falará sobre máquinas térmicas. Então, nós daremos a continuidade ao estudo do calor e da energia. E nós já vimos, estudamos um pouco sobre os combustíveis renováveis e não renováveis. Então, nós daremos continuidade hoje estudando a respeito das máquinas térmicas. Mas, aliás, o que são, máquinas térmicas? Elas estão presentes no nosso dia a dia? Eu até coloquei essa imagem aí ilustrativa ao fundo, mostrando aí para vocês uma locomotiva, um trem a vapor. E existem várias máquinas térmicas que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o motor do carro, que muitos de nós utilizamos, ele é uma máquina térmica. E nós vamos entender o que é isso e como que funciona. Tá? Então, visto que agora vocês já sabem vários conceitos de física, de calor, que é a energia em trânsito, a energia térmica em trânsito, de um corpo para o outro, nós podemos avançar, Então, as máquinas térmicas, elas são máquinas, que usam o calor para gerar um movimento, para produzir o que a gente chama de trabalho. Isso mesmo. Em ciências físicas, esse termo trabalho, ele se refere a um movimento, a um deslocamento, tá? Então, essas máquinas térmicas utilizam aí o calor para produzir esse trabalho, como eu acabei de dizer para vocês, Então, essa máquina, ela vai utilizar esse calor, essa energia, para deslocar alguma coisa, para movimentar alguma coisa, E tudo isso aí vai ser o trabalho, como eu disse para vocês. Bem, mas existem vários tipos de máquinas térmicas diferentes e elas vão precisar de um combustível, Hoje, nós vimos que existe uma variedade de combustíveis muito grande. Anteriormente, os mais utilizados, há muitos anos atrás, os principais combustíveis aí eram a madeira e o carvão. Então, atualmente, o motor da maioria dos automóveis, caminhões, trens, navios, continua aí sendo uma máquina térmica, mas o combustível vai ser a gasolina, vai ser o óleo, o diesel, o gás natural, o etanol e uma infinidade aí de combustíveis que podem ser utilizados, tá bom? Bem, então vamos entender como que é o funcionamento dessas máquinas térmicas? Bem, existem vários tipos de máquinas térmicas diferentes, Mas de uma forma básica, elas funcionam da seguinte forma. Então, vocês podem acompanhar até observando essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, tá? Ela está lá na página 13 do livro didático de vocês. Então, vejamos só. Aqui, essa máquina, ela tem que ter... Essa máquina térmica, ela tem que ter uma fonte quente, a queima de um combustível, e como por exemplo, uma fornalha, Pensa numa fornalha queimando alguma coisa. Então, parte desse calor recebido, como está descrito aqui para vocês, ele vai se transformar em trabalho, Um deslocamento, uma movimentação de algum objeto, por exemplo. E esse trabalho, ele gera esse movimento dessa máquina. Mas só que tem uma coisa interessante, A máquina térmica, ela nunca transforma o calor totalmente em trabalho. Sempre se cede uma parte dessa energia para uma fonte fria, tá? Então, a gente sempre tem que pensar assim, por isso que a gente diz que algumas máquinas, elas são mais eficientes do que outras, porque elas cedem maior energia, Quando elas são menos eficientes, elas cedem mais energia aqui para a fonte fria, e quando elas são mais eficientes, elas cedem menos energia, Menos calor aqui é cedido para essa fonte fria. Tá bom? Então, até está descrito aqui no livro, Uma máquina térmica nunca transforma o calor totalmente em trabalho, sempre cede uma parte para uma fonte fria. Tá bom, pessoal? Então, é assim basicamente que funcionam as máquinas térmicas. Assim funciona uma locomotiva, um trem a vapor, Como eu mostrei ali para vocês, assim funciona o motor dos carros. Então, nós temos aí a presença de várias máquinas térmicas no nosso cotidiano e é assim que elas funcionam basicamente,
Então, aqui de forma simplificada para vocês compreenderem melhor. Mas nós ainda continuaremos essa discussão na nossa próxima aula, né? Nós veremos aí mais exemplos de máquinas térmicas, né? Mostrarei os pistões, como que ocorre a movimentação de determinadas máquinas a partir desse trabalho, né? Dessa fonte quente, fonte fria, tá bom? Então, aqui uma aula de introdução a esse assunto. Então, pessoal, bons estudos. Nos vemos na nossa próxima live. Até lá!